muitas vezes, né, pode ter uma impressão de uma leitura, de fazer uma leitura do Tiaraju, que ele está querendo substituir o conceito de classe trabalhadora e classe operária, proletária, por conceito periférico, né? Quando não é isso. Tá? Ele está dizendo, que mantém essa exploração de classe, mantém esse capitalismo, mantém a relação de classe. Tá? Agora, quando a gente fala classes, né, e isso é uma coisa, né, que o próprio Marx aponta, né, quando você vai pegar a metodologia marxista, ela trabalha com a ideia dos conceitos abstratos, classe, conceito abstrato, mas que tem uma existência concreta. Quando você vai pela classe operária, né, ou classe burguesa, classe trabalhadora, é importante que se veja o que é essa classe trabalhadora na sua existência objetiva, tá? Na sua existência, né, concreta. E, para isso, é necessário você analisar como as relações de classe vão se desenvolvendo em cada contexto histórico. E, nesse aspecto, o trabalho de Tiaraju é muito interessante, a tese dele, né? Quem já leu, quem puder ler, vale a pena. Tá? Porque ele vai pegar o seguinte, ele vai pegar quando a ideia de classe trabalhadora presente nos anos 70, 80, a forma que os movimentos sociais se organizam nesse período, não é exatamente a mesma coisa que tem nos anos 90, a partir dos anos 90. O que não significa, né, que acabou o luta de classes, que acabou a classe trabalhadora. Não é isso. Há uma mudança na morfologia dessa classe. Tá? E essa mudança na morfologia também impacta a forma que essa classe se vê, se percebe como si. E essa questão é muito importante. O que está apontando aqui o Tiaraju, na sua proposta conceitual, é um convite a nós refletirmos e como, né, esse universo de trabalhadores, esse universo de classe trabalhadora, né, se percebe, né, enquanto classe, se percebe enquanto sujeitos sociais e se percebe dentro das contradições que o capitalismo impõe. Tá? Isso é fundamental, porque senão a gente fica nos dogmas. Né? O grande problema, muitas vezes, de algumas leituras pretensamente marxistas, né, é que fica presa, pega os conceitos abstratos, os congela, retira da dimensão histórica e acaba tendo uma visão muito dogmática. É por essa razão, por exemplo, que essa dificuldade imensa que tem no Brasil, de alguns pensadores que se dizem marxistas no Brasil, de discutir a relação raça, classe e gênero, né? Como se raça e gênero fossem categorias que estivessem à parte da relação de classe no Brasil, né? E muitas vezes acabam tendo dificuldade de entender as singularidades, particularidades desses movimentos, né, desses conflitos de gênero e raça, por exemplo, e não conseguem perceber como eles se articulam, estão articulados na dimensão de classe. Né? E aí, quando você retira isso, você vê a classe trabalhadora fica algo abstrato, etéreo, algo sem substância, sem existência objetiva. Isso é fundamental. Então, o que o Tiaraju está trazendo para a gente aqui é um convite, né? A gente pode não concordar com ele, mas assim, é uma proposta teórica que nos convida a perceber como é que se dá, primeiramente, essa morfologia de classe, como ela se percebe enquanto classe em si, e como percebe as relações de dominância, de opressão e de resistência a partir disso. Tá? É essa ideia que está trabalhando aqui. Então, na tese de doutorado dele, até colocar um quadro dos anos 80, 90, os lugares, né, tal. Ele vai pegando, né, alguns elementos que vão caracterizando objetivamente como essa classe vai se percebendo. Isso é fundamental. Tá? A partir daí, então, a gente consegue entender algumas questões aqui. Primeiramente, a questão de empoderamento, como alguém comentou aqui. Né? Não, isso não acontece. Veja, aí que está a grande questão. Né? À medida que essa classe trabalhadora, nessa nova morfologia da uberização, da precarização, nós falamos muito isso na aula passada, impostas pelo neoliberalismo, ela vai perceber as contradições sociais a partir da dimensão territorial, né? Os pertencimentos, os sentidos de pertencimentos, eles vão se deslocando para a dimensão territorial, percepção territorial. Eu sou uma pessoa da periferia, né? E é lógico, ele está na periferia porque ele é trabalhador, tá? Mas como a condição de trabalho dele ela é precarizada, tá? O espaço do trabalho já não é um espaço de uma sociabilidade mais presente por conta da precarização. Então, a percepção que ele vai ter de identidade, de pertencimento, é na periferia, e também as condições de violência em todos os aspectos da periferia, elas acabam sendo as expressões do que são as opressões de classe. Tá? Falar em empoderamento dessa classe trabalhadora
é a mesma coisa que a gente pegar a ideia, né, de possibilidades de ascensão social na empresa. Então, o trabalhador ele vai subir socialmente, tudo isso. Esse discurso existe, mas é um discurso de cooptação. Tá? A Nancy Fraser tem um texto dela muito interessante chamado Neoliberalismo Progressista. Tá? Eu até deixo no Zap depois o link, no qual ela fala que esse conceito de empoderamento ele foi elaborado por um grupo, né, de grandes empresários, de intelectuais orgânicos da burguesia norte-americana, para pensar as formas de gerenciamento dos conflitos sociais que começaram a se acirrar com o neoliberalismo. Isso nos anos 80, no governo Clinton. Então, de empowerment, de empoderamento, etc. Não confundam, por favor, com o conceito de empoderamento de Paulo Freire. Tá? O Paulo Freire fala em empoderamento, ele fala, mas ele fala isso como um meio de conquistar a conscientização e a luta política. Não como objetivo, vamos empoderar. Não é isso. Empoderamento significa o reconhecimento dos saberes existentes, construídos por parte dos educandos. Aí você consegue a dialogia. O empoderamento como forma de você construir uma ambiência de igualdade para ter a dialogia e, a partir daí, ter consciência e transformação social. Isso é uma coisa, Paulo Freire. Mas a forma que se fala hoje de empoderamento é outra coisa. Empoderamento no sentido de cooptação e de esvaziamento das contradições sociais. Aí, veja, né, como é que isso se conecta, né, com o que ele fala de hiper-neoliberalismo. Tá? O hiperneoliberalismo, né, significa uma radicalização de 3 processos. Primeiro, exploração, regulação do trabalho, né, essa desregulação do trabalho, ela tem intensificado a exploração do trabalho, né, esse é um dado objetivo, né? A desestabilização, porque você vai tirando todos os mecanismos de segurança existentes. Tem um artigo interessante, saiu na Folha de São Paulo, de um economista falando sobre a precarização do trabalho hoje já não é uma condição pontual, uma condição permanente. O jovem entra no trabalho precário para nunca mais sair dele. Então, ele entra, por exemplo, ele vai ser... ele faz até uma comparação. Antigamente, como é que se fazia? Você ia trabalhar com office boy, ou fazer um bico tal. Aí você ia para a educação, estudar para a escola tal, na expectativa de ter um diploma técnico, nível médio, de superior, etc., para você buscar um emprego mais qualificado. Esse era o objetivo. Tá? Esse era o sonho do jovem, né? Desde fazer um curso do Senai, por exemplo, para a indústria, tá? Ou até mesmo ir para a faculdade, curso técnico, o que for. Né? Mas qual é o objetivo que você tinha? Aquele momento que eu estou no precário é um momento pontual, um momento, né, temporário, e eu estou almejando sair dessa condição, e a educação, para mim, né, é a possibilidade que me abre, é o que me abre essa possibilidade para entrar no emprego mais qualificado. Então, isso é uma coisa. Né? Isso aconteceu nos 70, 80. Quando você vai ter essa precarização neoliberal, tá? O que vai acontecer? Vamos pegar o jovem, né? Ele vai, por exemplo, começar a entregar coisas com bicicleta. Aí o que ele faz depois, né? Trabalha, ajuda uma graninha, tá? Compra uma moto. Você é motoboy. Tá? Uma moto melhor. Veja, né? E aí ele vai, na verdade, aperfeiçoando os mecanismos de trabalho informal ainda. Informal. Ou até compra 2 motos e pega põe irmão para trabalhar para ele, etc. Sei lá. Ou compra um carro, você vai como Uber. Né? Vai indo. Né? E nesse processo todo, o que vai acontecer? Como ele vai, né, investindo mais nesse equipamento de trabalho informal, ele vai trabalhando cada vez mais e abandona de vez a educação. A educação sai do horizonte dele. Ele entra num percurso, uma estrada, no qual, né, a escola, por exemplo, é algo está fora. Está fora disso. É interessante de observar, né, como é que isso é uma discussão que eu acho que a gente tem que aprofundar um pouco mais, né, em um outro momento, o altíssimo índice de evasão no ensino médio, que pega justamente o perfil desse jovem, de 15, 16, 17 anos. É altíssima a evasão. E não é só agora, já há muito tempo já a evasão no ensino médio. Altíssima. Chega a quase 50% em alguns casos. E aí o perfil desse jovem que evade o ensino médio é muito interessante. É o jovem, né, de famílias, né, que a chefe de família é a mãe, que vive de benefícios transferência de renda, ou é doméstica, depende disso. Tá? É o jovem mais periferia, jovem negro,
Tá? Tem um perfil semelhante ao jovem que é encarcerado e ao jovem que é morto pela polícia na periferia. Tá? E também isso combina com o jovem que sai abandona o ensino médio no meio, no segundo ano, etc. Ele sai, abandona. E vai entrando nesse esquema, quando dá para entrar. Essa desestabilização, quer dizer, os mecanismos de securitização abandonam, né? E isso, né? E o terceiro aspecto desse hiperneoliberalismo é o autoritarismo. É evidente, né, que uma sociedade com essa fragmentação, ela vai caminhando cada vez mais para processos cada vez mais autoritários, de violência institucional, né? A democracia é questionada a cada momento, que a democracia, veja, ela não pode ser vista só do ponto de vista formal, procedimental, de votar. À medida que a pessoa vê que aquela estrutura política não responde, né, às suas demandas, às suas necessidades, né, ele vai abandonando qualquer tipo de importância da manutenção de uma ordem democrática, porque a sua voz não é ouvida. Tá? Isso cria um caldo de cultura, um cenário favorável para soluções autoritárias. Tá? Então, isso é o hiperneoliberalismo. Em outras palavras, em algum outro texto meu, eu chamo de ação direta do capital. Quando o capital vai desintermediando as estruturas políticas para agir diretamente no gerenciamento dos processos. Então, isso é uma coisa, né? Então, tudo isso marca essa geração pós-anos 90. E é exatamente isso que o Tiaraju está nos chamando. Tá? Essa é o novo cenário da luta de classes no Brasil com o neoliberalismo. Então, o sujeito periférico é esse arquétipo e, ao mesmo tempo, também é uma licença objetiva da classe trabalhadora após todas essas mudanças aí na configuração do capitalismo. E tem essas consequências, né?